Olá, abençoados, graça e paz. Mais uma vez aqui reunido como igreja para crescermos na graça e no entendimento de Deus. Bem-vindos sejam todos a mais uma reunião da Igreja de Cristo através desse canal Haroldo Lira CE. Boa noite a todos. Sempre louvando a Deus pela vida de vocês, pedindo aos amados aí que compartilhem esse vídeo. Se continua divulgando o canal, se inscreve no canal, dá o like, compartilha essa mensagem para que outras pessoas venham sair do engano do cão guloso chamado pastor. Então, amados, hoje eu estou trazendo aqui o entendimento da palavra de Deus, do Evangelho, e do qual tem como tema: o filho da perdição já veio. Então, os religiosos, principalmente os evangélicos, eles estão aguardando, esperando o filho da perdição, e uma hora ele diz que é o Trump, outra hora diz que é um governo que vai dominar todas as nações, outra hora diz que é nós, pregadores da graça de Deus, e assim sucessivamente. Então, eu quero ler aqui, abrir a Bíblia, abrir o Evangelho e ler e explicar para vocês quem foi o filho da perdição e que já veio e quando veio. Então, olha, sem perca de tempo, 2 Tessalonicenses, eu vou ler do 1 até o 12 e vou te explicar, tá? Aqui é Paulo falando com os Tessalonicenses, e eu agora, através desse canal Haroldo Lira CE, falando com vocês, principalmente os religiosos, exclusivamente os evangélicos que se encontram nessa maldição, nesse engano do qual só tem engano e que não se prega o Evangelho. Então, olha, 2 Tessalonicenses 2:1, a vinda do Senhor, a revelação da apostasia, o homem da iniquidade. Eu queria antes explicar para vocês, que Paulo, todas as pregações de Paulo, mesmo sendo o Novo Testamento, as suas 14 epístolas, Paulo ele estava antes do ano 70. Ele estava pregando e esperando a volta de Jesus de Nazaré, também conhecida como Filho do Homem. E que Paulo ele não viu a vinda dele, porque Paulo foi decapitado por Nero no ano 68, e que a volta dele, de Jesus, se deu no ano 70. Exatamente para o cumprimento da profecia dele, de Jesus de Nazaré, Mateus 24:34, e para a profecia de Daniel, revelada por Deus de Israel, Espírito, e que é Daniel 9:24. Então, meus amados, olha, presta atenção, 2 Tessalonicenses 2:1. Irmãos, no que diz respeito à vinda do Senhor, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Então, meus amados, olha, deixa eu te explicar. Primeiro, eu quero falar para vocês, para todos vocês da graça, todos vocês evangélicos e católicos e todas as religiões,
que essa epístola aqui não se refere, não está incluído nós. Que Paulo aqui, ele está falando com os Tessalonicenses e que eles estavam aguardando a volta de Jesus. E nós não existíamos. Isso daqui já está com quase 2000 anos e que nós, os brasileiros, nós não existíamos. Entende, meu amado? E Lira, quando foi que nós tivemos, que nós alcançamos? Quando nós nascemos, depois do ano 70, lógico, tudo já estava consumado. Então, eles que estavam aguardando, nós não aguardamos e não aguardamos mais. Quem aguarda são os futuristas, que estão aguardando a volta de Jesus, que não é esse Jesus. O Jesus do qual Paulo está pregando aqui, que estava aguardando, era o Filho do Homem, também conhecido como Jesus de Nazaré, que ficou de voltar para quem? Somente para Israel, meu amado. E nós somos do ressuscitado. Entende? Nós somos, depois das manifestações de Deus, entende? A manifestação de Deus para o mundo inteiro. Ou seja, nós já somos da escatologia consumada. Ou seja, viver só por fé. Então, olha, Paulo explicando para eles lá, né? Para os Tessalonicenses da geração de Paulo, do tempo de Paulo, da primeira era cristã, do primeiro século, ele diz, olha, porque estava havendo um burburinho, comentários, fofoca no meio dele lá, dizendo que Jesus já tinha vindo. Os cães lá pregando, dizendo que estava demorando demais, que ele já tinha vindo. Então, eles começaram a perder a fé. Então, Paulo explica assim, olha, irmão, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa reunião com Ele, a nossa, não é incluindo nós não existia. A nossa que Paulo tá falando aqui, a nossa reunião com Ele, Paulo está se referindo a quem? Paulo está se incluindo e está incluindo os ouvintes dele. Ou seja, o povo daquela geração. Entende, meu amado? Há quase 2000 anos. Não está falando conosco. Então ele diz, olha, a respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com Ele, olha, nós vos exortamos. Ou seja, Paulo, né? Paulo, Barnabé, né? Tito, Timóteo, ele disse, nós vos exortamos, nós vos esclarecemos, nós nos alertamos. 2, a que não vos demoveis da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Então, Paulo tá chamando a atenção deles, dos ouvintes deles, e está dizendo, olha, vocês não vão na onda dos outros, vocês não vão não vão com a vossa mente se perturbar espiritualmente, ou com palavra, ou com epístola, como se essas fofocas, como se essas mentiras, dizendo que falando da vinda do Senhor, que eles diziam que já tinha vindo, e que ainda era o ano 67, 66, e Paulo diz assim, olha, não vos perturbeis, como se procedesse de nós. Nós quem? Deles, os pregadores do Evangelho da Graça. Paulo, Timóteo, Tito. Entende, meu amado? Então ele está dizendo, olha, isso aí não procede de nós. Isso daí são coisas do opositor. São coisas dos satanás que se opõem às coisas de Deus. E que
ainda não é o ano 70 e a profecia ainda não se cumpriu, então vocês não vão na onda dos outros. É o que o Paulo está dizendo para eles. E eu estou dizendo para vocês, meus amados, que isso daqui já aconteceu para eles e para nós principalmente. Isso daqui aconteceu quando, Lira? No ano 70, na consumação do século, na consumação da escatologia consumada, que o doutor em teologia estudou para botar isso daqui para o futuro, para roubar os evangélicos. Então, olha, 2 Tessalonicenses 2:3, olha, ninguém, Paulo continua aqui exortando a ele, os ouvintes dele, os tessalonicenses, e ele diz, olha, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o filho da iniquidade, o filho da perdição. Então, olha, Paulo continua exortando a ele e está dizendo, olha, vocês não vão na onda dos outros não, que ninguém vos engane. E eu digo para vocês aí, vocês evangélicos, vocês religiosos, sai do engano do teu cão, porque o filho da iniquidade já veio, Jesus já veio, e o que ele prega para vocês aí tudo é mentira. E nós estamos aqui dizendo que vocês estão sendo enganados. Eles aqui, Paulo está dizendo para que eles não sejam enganados por ninguém. E vocês já são enganados. Então, eu vos digo, sai dessa mentira, sai desse engano. Vocês são enganados. Jesus já voltou, já mora em ti, e você é templo e morada dele. Entende, meu amado? E não tem mais filho de perdição. Não tem mais filho da iniquidade. O filho da iniquidade, eu vou dizer para vocês aqui quem foi e que já se deu no ano 70 com a queda do templo lá em Jerusalém. Então, olha, ele continua aqui, diz assim, ó, 2 Tessalonicenses 4. Então, no 3 aqui eu já expliquei para vocês, né? Paulo está dizendo que ninguém vos engane, porque a volta do Senhor, que seria no ano 70, e que nesse tempo que Paulo está pregando ainda não tinha acontecido, mas para primeiro acontecer, teria que ser revelado o filho da perdição, o filho da iniquidade. Entende, meu amado? Então, olha, 2 Tessalonicenses 2:4, ele continua e diz assim, ó, o qual se opõe, ainda falando do filho da perdição, do filho da iniquidade, que foi o general Tito. Ele diz, olha, o qual se opõe e se levanta contra o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus. Então, meus amados, eu gostaria, né, de aproveitar a oportunidade aqui, né, e perguntar por doutores em teologia, esses cães de paletó, e esses papas, e esses padres, e esses religiosos de uma maneira geral, eu queria te perguntar, viu, cãozinho, me diz uma coisa, olha, 2 Tessalonicenses 2:4, olha, quem seria, Lira, o filho da perdição, o filho da iniquidade? Está aqui, ó, 2 Tessalonicenses 2:4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, ó, a ponto de assentar-se no santuário de Deus. Lira, qual é a pergunta para os cães? Qual é, Lira, a pergunta para o doutor em teologia que não sabe de nada a não ser enganar? Qual é a pergunta? Meu amado, qual é o santuário de Deus que tem para o filho da perdição, o filho da iniquidade sentar nele? Onde é que está esse santuário, cão guloso? Onde é que está? Esse santuário, ele não caiu. Esse santuário não foi destruído. Esse santuário não foi destruído para o cumprimento
da profecia de Daniel 9:24, e para que nós fosse templo e morada de Deus, o santuário de Deus somos nós. E como é que vai ter o filho da iniquidade para sentar em nós, ô inteligente? Então, meus amados, esses cães aí enganam vocês, para te roubar, para te enganar, para te manter escravo dessas sinagogas aí que são empresas bem montadas, para sempre, e que tem o apoio dos governantes. Entende, meu amado? Ora, 2 Tessalonicenses 2:4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, quando foi que aconteceu isso? Aqui Paulo está explicando para eles que eles não se demovais e que ninguém vos engane. E eu digo para vocês estão sendo enganados. Porque o filho da perdição, do qual se assentou no santuário de Deus, lá em Jerusalém, que não existe mais, e que o santuário és tu, sou eu, foi o general Tito. Foi o imperador, o Império Romano. Na grande tribulação, ele invadiu Jerusalém e se assentou lá, matou os cães gulosos da época, as mulheres dele, e se assentou lá no santuário como se fosse o próprio Deus, e acidentalmente tocou fogo em tudo. Que ele que pensa que foi acidentalmente, mas na verdade isso daí foi a profecia de Deus, do qual já tinha sido profetizado em Daniel. Então, meus amados, olha, 2 Tessalonicenses 2:5, Paulo continua aqui, abrindo os olhos lá dos Tessalonicenses, e ele diz, olha, no 5, não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? 6, e agora sabeis o que detém para que ele seja, ele o filho da perdigão, o filho da perdição, o filho da iniquidade, que ele seja revelado somente em ocasião própria. 7. Olha, com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, Paulo está explicando para eles aqui que o filho da iniquidade, ele já existia, e que ele estava só aguardando aquele que o detém. Então, quem era que o detinha? O general Tito, ele era filho do general Vespasiano, que era o imperador da época. E que lá em Daniel diz que o povo de um príncipe. Então, o general Tito, o filho da perdição, na época ele era príncipe. E o general Vespasiano, o pai dele, era o imperador. Então ele estava só aguardando o qual o detinha. Quem o detinha? O pai dele. Então, amados, olha, e ele continua aqui, olha, ele continua aqui no 8 e diz assim, então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Então, o filho da iniquidade, ele ia ser revelado. O filho da iniquidade, o general Tito, o filho da perdição, adentrou lá, né? Adentrou lá no templo e destruiu o templo. Entende? E no 9 ele diz, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, que não é o Satanás do pastor, tá? Nada da Bíblia aqui é desse cão aí que mente 24 horas no ar. Esse Satanás aqui é o opositor, é tudo aquilo que se opõe às coisas de Deus. Pedro, Jesus de Nazaré disse para ele, Pedro,
Eu vou ter que morrer, Pedro. Eu vou ter, Pedro, que levar mãozada na cara. Eu vou ter que levar cuspida. Eu vou ter que ir para a cruz, Pedro. Porque eu vou ter que morrer. Porque eu vim para isso, Pedro. E Pedro disse o quê? Senhor, que nada disso te aconteça. Pedro, ele estava a favor das coisas que já estavam escritas e que tinha que se consumar, ou Pedro estava se opondo? Estava se opondo. Então, meus amados irmãos evangélicos, será que vocês não têm entendimento de nada e tu vai continuar com medo do Satanás, do diabo, do demônio do teu pastor que não existe? Então Jesus de Nazaré falou para a pedra: arrega, Satanás, porque tu só pensa nas coisas terrenas. E Pedro era Satanás, o do pastor? Não. Opositor, meu amado. Uma ideia contrária. Então, olha, 2 Tessalonicenses 2, 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder em sinais e prodígios da mentira. É o que está aí fora, meu amado. É o que está aí nessa sinagoga. Satanás. Satanás com prodígios, com sinais e prodígios só de mentira. E o que foi que Deus fez? Olha, 2 Tessalonicenses 2,10. E com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então, meu amado, aqui é onde entra vocês evangélicos, vocês que vivem aí na mentira, né? Desses cães, desses desgraçados aí mentirosos, e com todo engano de injustiça nos que perecem. Vocês estão mortos, meu amado. Vocês estão mortos. Morto não é morto, não é morto biologicamente, meu amado. Isso aqui é espiritual. Vocês estão mortos espiritualmente. Os evangélicos, os católicos, todos os religiosos estão mortos, sem Deus, somente no engano. E do quais, além disso, vocês ainda estão sendo castigados por Deus. Por que, Lira? Olha, e com todo engano de injustiça ao que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E Lira, qual é a verdade? O Evangelho, de Romanos a Hebreus. A antiga aliança não é mais uma verdade, já foi. E que esses cães só pregam a mentira, e que nunca foi para vocês. Entende, meu amado? E você é salvo através do Evangelho de Paulo. Salvo de quê, Lira? Não é para a vida eterna, meu amado. Não é para a vida eterna. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse é a salvação do qual está falando a Bíblia. A salvação do cão guloso, a salvação da mentira, a salvação desse engano que só te rouba. Essa é a verdade que é para vocês conhecerem, que é o Evangelho da Graça. Entende, meu amado? Para se libertar. De quê? Do sistema evangélico, do sistema católico, do espírita. Todo o sistema evangélico não tem Deus, meu amado. Não tem Deus. São religiosos do religarem, quer levar o homem a Deus, quando Deus já está no homem. E quer levar o homem como, Lira? A carne, o homem terreno. E quer santificar, purificar. Quando você no espírito, você já é tudo, meu amado. A carne de nada se aproveita, nem para churrasco. Então, olha, 11. Olha, e por este motivo, esse motivo do qual os evangélicos vivem, chamando a palavra de Deus de mentira, dizendo que o evangelho é heresia, quando a gente prega, o que Deus fizeram com vocês? Aqui, ó, 2 Tessalonicenses, que isso daqui Paulo está falando com os Tessalonicenses, tá? Mas isso daqui é a realidade de vocês, meu amado. É a realidade de vocês, não tem saída.
E o evangelho ele é eterno, é para sempre. Entende? O que não tem mais valor, o que você não deve viver e nem deve crer, é conforme as escrituras. Escritura é uma coisa. A escritura, ela foi... As escrituras é a antiga aliança que foi inspirada por Deus. E o evangelho eterno, de Romanos a Hebreu, foi revelação. A revelação que estava, o evangelho que estava oculto de todas as gerações. E que nós tivemos o prazer de não passar por prova nenhuma. Nós já nascemos aprovados. Viver só por fé. Então, meus amados, olha o que foi que Deus fez com vocês e continua fazendo, porque vocês não dão crédito à verdade e dão crédito à mentira desses cães. E Deus fez isso aqui, ó. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Lá na minha igreja, Lira, teve uma irmã que ela foi curada do câncer. Operação do erro. É operação do erro, minha amada. Olha, Lira, lá na minha igreja tinha uma irmã que estava separada do marido há 10 anos. O pastor fez um culto e o marido dela voltou. Operação do erro. Operação do erro. Minha amada, acorda. E por este motivo, pois que Deus lhe manda a operação do erro para darem crédito à mentira. 12. A fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça, com a mentira, do qual vocês vivem. Então, meus amados, olha, dito estas coisas, gostaria de te agradecer aí pela paciência, pedindo sempre que você se inscreva aí no canal, divulga esse canal para que a gente cresça na graça e no conhecimento e que venha alcançar muito mais pessoas que se encontram aí na operação do erro. Então, dá o like, compartilha essa mensagem e te agradeço demais. Melhor noite, graça e paz.